Pessoal, boa noite. Meu nome é Renato Aloy. Estou aqui com mais uma aula do curso Arduino Advanced, aula 20. Nós vamos falar sobre o sensor ultrassônico HC-SR04, que é esse da foto. Ele é bem simples de utilizar e ele faz medição de distância através de sinais sonoros, né, ultrassônico. Vamos falar um pouco já também dessa diferença entre som e ultrassom. Mas é mais uma aula que eu estou fazendo para servir de material técnico para os produtos que eu vendo na minha loja, em serialink.com.br/loja, e vou, como eu fiz nas outras aulas, colocar lá no serialink.com.br/fórum um tópico para colocar o código fonte utilizado nessa aula e também a gente poder discutir sobre esse módulozinho. Mas vamos lá. Então, cálculo de distância por som. Primeiro que o som ele tem uma característica que ele se propaga numa velocidade fixa, né, de 340 metros por segundo, e o ouvido humano consegue detectar, né, ou seja, ouvir frequências de 20 Hz até 20 kHz, ou seja, 20.000 Hz. Esse módulozinho ele trabalha na faixa do ultrassom, que está aí trabalhando por volta de 40 kHz. Então a gente não escuta, mas ele faz um pulso. Na verdade ele trabalha com 8 pulsos de 40 kHz e ele tira aí uma média para fazer o cálculo de distância. E eu vou falar um pouco do cálculo de distância aqui, mas o que interessa para a gente é o final desse cálculo, que é esse tempo de resposta que o sensor dá para a gente dividido por 58. Mas vamos entender como é que a gente chega nesse número. Bom, então tendo o som se propagando a 340 metros por segundo, a gente em um segundo consegue, vamos dizer, o som consegue percorrer 340 metros em um segundo. Como a gente está fazendo uma técnica de eco, né? Ou seja, o som bate no objeto e volta, ele em um segundo ele vai conseguir fazer isso 340 metros de ida e volta. Então a gente tem que dividir por 2, ou seja, o objeto estando a 170 metros de distância, ele vai levar um segundo para ir e voltar. A gente tendo então 340 metros por segundo equivale a 34.000 centímetros por segundo. A ida e a volta, como eu falei, né, esse eco vai ser dividido por 2, então ele vai percorrer o objeto estando a 17.000 centímetros, a gente vai ter o tempo de resposta em um segundo. Se a gente dividir os dois lados aqui da equação por 1000, para ter o valor em milissegundos e em centímetros, a gente vai ter 17 centímetros por milissegundos. E calculando por centímetro, a gente vai ter um tempo de resposta, ou seja, o objeto a 1 centímetro de distância, o tempo de resposta vai ser 0,058 milissegundos, ou 58 microsegundos. Daí vem esse número de dividir por 58. Então, o tempo que o pulso que o módulo devolve para a gente vai ser em microsegundos, que vai variar de 150 microsegundos a 25 milissegundos. Dividindo por 58 a gente vai ter a distância em centímetros. Então por isso que ele tem aqui nas características uma medição mínima e uma medição máxima, ou seja, aquele pulso de 150 microsegundos equivale a um objeto detectado a 2,5 centímetros de distância, que é o mínimo que ele consegue detectar. Então a gente tem o pulso máximo de 25 milissegundos, que equivale aos 4,3 metros da distância máxima que ele suporta. Ele tem uma resolução de 3 milímetros, a alimentação dele é 5 volts e o sinal de disparo é 10 microsegundos, que é o que mostra essa planilha de disparo. Como é que funciona isso? A gente precisa, a gente tem 2 pinos nele lá que a gente vai ver na parte da montagem. Um é o do trigger e o outro é o pino do eco. O pino do trigger, a gente coloca um pulso positivo TTL nele aqui, que é 5 volts,
de 10 microsegundos, e isso indica para o módulo que ele tem que internamente, né, ele tem que fazer o trabalho dele para medir o objeto que está na frente dele. Então ele emite 8 pulsos de 40 kHz e devolve para a gente enquanto ele está fazendo essa medição, ele está com o pulso do eco embaixo, e aí quando ele terminar essa medição, ele vai colocar o pino do eco com valor lógico alto, e o tempo que ficar esse valor lógico alto vai equivaler, aí dependendo da distância do objeto. Se o objeto tiver 2,5 cm, então ele vai responder, esse pulso vai ser só de 150 microsegundos, desculpa. E se o objeto tiver 4,3 metros, ele vai responder com 25 milissegundos esse tempo do sinal alto no pino de eco. Então por isso que a gente usa essa fórmula aqui, ó, que é a largura do pulso do pino eco dividido por 58, a gente vai ter a distância do objeto em centímetros. E a largura do pulso do pino eco dividido por 148, a gente vai ter a distância em polegadas, tá? E ele tem uma outra característica que se ele retornar em 38 milissegundos, significa que não tem obstáculo, ou que ele não detectou um obstáculo na faixa do alcance dele, tá? Então vamos ver aí a parte da montagem do circuito. Ela é bem simples, como a gente pode ver nessa figura. Ele tem 4 pinos, sendo que um vai no 5 volts, o VCC. O trigger vai no pino 12, que é o que a gente vai comandar por 10 segundos. E o eco é o que vai responder aquele pulso lógico alto, e determinando o tempo a gente vai saber a distância. E o ground vai no ground do Arduino. Vamos lá ver a montagem? Pessoal, vamos lá. Então, o que a gente vai precisar para essa montagem? Estou aqui com o Arduino, o módulozinho sensor ultrassônico HCSR04, tá? Alguns jumpers, uma protoboard, vou ligar na protoboard para facilitar, o cabo USB. Estou com uma caixinha aqui para simular um objeto, para a gente medir a distância, e uma régua para calcular essa distância, para mostrar a distância que vai ser medida. O sensor ele é muito simples, ele tem só 4 pinos. Um é o VCC, a gente já viu aí as ligações, é bem simples, né? O VCC, o trigger, o eco e o ground. Então eu vou colocar ele aqui na protoboard, para ele ficar assim, nessa orientação. E vou ligar o VCC com o fio vermelho aqui, o ground do outro lado com o fio preto. E o trigger e o eco são os centrais. Deixa eu ver qual é o trigger aqui. O trigger é perto do VCC, vai com fio branco. Estou ligando nas trilhas adjacentes da protoboard. E vou utilizar os power pins do Arduino para ligar aqui o vermelho no 5 volts, o preto no ground, e o branco, que é o trigger, vai no pino digital 12 do Arduino, e o verde, que é o eco, no digital 13. Então ficou assim, é bem simples. Está aqui ligado no Arduino. Vamos ligar então o Arduino na USB. Vou deixar posicionado aqui para a gente fazer a medição. Então vamos ver o código para depois a gente testar essa montagem. Bom pessoal, feita a montagem, então a parte da programação a gente pode fazer de duas formas. A gente pode programar sem o auxílio da biblioteca, né, diretamente conforme essas características que eu expliquei, a gente vai ver dessa forma, ou utilizando a biblioteca que é ultrasonic.h. Eu disponibilizei a biblioteca lá no meu site, em serialink.com.br/lab/arduino/ultrasonic.zip. Vocês podem baixar a biblioteca e ela já vem com um exemplo, então é bem fácil de utilizar. Aqui na aula a gente vai ver a programação sem o uso da biblioteca, ou seja, aplicando diretamente essas características que eu expliquei aqui na aula. Então vamos ver isso funcionando? Tá. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro vamos definir aqui os pinos. Vou definir uma constante int, o pino
do trigger, pin igual, ele está ligado no pino 12, e uma constante do eco pin no pino 13. Então o pino 12, que é essa variável trig pin, eu vou ter que colocar lá o pulso de 10 microsegundos e esperar uma resposta no echo pin dependendo da largura aí, do tempo que ele ficar em alto, o nível lógico desse echo pin, a gente vai calcular a distância. Então vamos lá, deixa eu fazer o void setup e o void loop, as duas funções aí básicas do Arduino. No setup eu vou configurar a serial para a gente imprimir essa distância na serial. Vou colocar a serial em 9600 e vou definir o pin mode do trig pin para output. Vou fazer a saída por ele e vou fazer a leitura pin mode do echo pin input. É um pino de input. Eu não preciso aqui configurar resistor de elevação interno, porque isso já está resolvido no próprio módulo. Então essas configurações são suficientes. Feito isso, vamos começar a ativar o módulo. Então eu vou fazer um digital write no trig pin, primeiro colocando ele em low para garantir que ele vai ter esse tempo de nível lógico baixo, e vou fazer um delay microseconds, ou seja, vou fazer um delay de microsegundos, de 2 microsegundos é suficiente, e vou fazer o digital write. Agora sim vou colocar o pulso lógico alto, trig pin, e vou fazer outro delay para manter esse pulso lógico alto 10 microsegundos, e vou voltar ao estado dele, trig pin para low, estado lógico baixo, e isso vai disparar o módulo para que ele faça aqueles 8 pulsos internamente, faça o cálculo, a média dele, e aí ele vai me retornar no echo pin esse tempo em microsegundos, que eu vou fazer a divisão por 58 e descobrir quantos centímetros que o objeto está. Então eu vou criar uma variável aqui, uma variável grande, então unsigned long, chamada duração que é a duração do nível lógico do pino, e vou usar uma função que é uma função que ela vai fazer essa verificação automaticamente para mim, que é uma função chamada pulse in. É uma função aí que já vem embutida no Arduino, e ela faz o seguinte: ela verifica o pino que eu quero. Então vamos colocar aqui o echo pin, certo? E eu vou dizer qual é o estado que eu quero verificar. Então é o estado lógico alto, então high. Então eu vou ter de volta nessa função essa duração do pulso, do pino echo pin no estado lógico alto. E essa duração é que eu preciso fazer o cálculo. Então agora eu vou usar uma variável aqui em centímetros. Eu vou ter aqui a distância, que vai ser igual a duração dividida por 58. Então eu vou ter a distância em centímetros desse pulso e posso imprimir na serial. Então é bem simples. Vamos imprimir aqui que é a distância em centímetros
E aí vou fazer outro serial.print ln e vou colocar o valor aqui da distância. Então tá. E vamos fazer um delay de 1 segundo, porque aí ele vai verificar essa distância a cada 1 segundo. E então ele vai me imprimir na serial a distância que algum objeto estiver na frente dele, na serial, e vai esperar 1 segundo e vai fazer a verificação de novo, tá bom? Então o código é bem simples. Vocês essa é a forma do código feito, digamos assim, com os cálculos. Vocês podem utilizar a biblioteca Ultrasonic, que eu já mostrei lá onde é que vocês podem baixar ela, e aí ele faz esses cálculos todos internamente. Então aqui vocês estão sabendo o que se vocês utilizarem a biblioteca, o que ela faz internamente é exatamente essa funcionalidade aqui, tá? Então vamos lá, vamos ver isso funcionando lá. Vamos lá? Bom, pessoal, então deixa eu montar o cenário aqui do nosso teste. Vou usar a caixinha como sendo um obstáculo e vou colocar a régua aqui. Deixa eu colocar para cá para ficar mais fácil de enxergar isso. Então vai ficar aqui o sensor virado para cá. A caixinha eu vou colocar aqui e a régua medindo a distância então. Então eu estou com a caixinha aqui a mais ou menos, deixa eu colocar em 10 centímetros. Mais ou menos para a gente ter ideia aqui. Então está marcando 10 centímetros, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas está aqui na posição dos 10 centímetros do sensor. Tá? Então olha aqui, na serial já está mostrando, ele está cuspindo aqui na serial. E agora eu bati o braço aqui, ele mexeu. 10 centímetros. Tá? Então se agora eu aumentar aqui onze centímetros, olha lá. Então ele é bem preciso, ele tem uma precisão aí de 3 milímetros, é bem bacana. 12 centímetros. E é isso aí, pessoal. Esse é o funcionamento do sensor medindo um obstáculo aqui a exatamente 12 centímetros, comprovado pela régua. Tá bom? É isso aí, vamos voltar para os slides. Bom, pessoal, é isso aí. É um sensor bem simplesinho. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, vocês podem me escrever em renato.aurelio@gmail.com ou lá no fórum, que vai ter o tópico para vocês poderem discutir sobre esse módulozinho, tá ok? Valeu, pessoal, até a próxima aula.